Estava aqui agora e o Senhor me deu uma reflexão para eu passar para você, compartilhar com você agora. 1 Reis, capítulo 18, a seguir vai contar a história de Samaria quando estava passando por uma situação de fome, uma situação de seca, de falta de chuva naquela época. E o profeta Elias, ele foi e enviou seu servo para ver se vinha chuva. E Elias começou a orar para que viesse chuva sobre a terra de Samaria. E o servo de Elias olhou a primeira vez e falou para ele que não tinha sinal nenhum. Mas Elias pediu para que ele fosse 7 vezes e olhasse o que estava acontecendo. E na 7ª vez, lá no versículo 44, o servo de Elias disse: eu só vejo uma nuvem do tamanho da mão de um homem. O que é uma nuvem do tamanho da mão de um homem para uma terra que estava esperando chuva, para uma terra que estava passando por fome, estava passando por muitas situações de dificuldades naquela época. Hoje, com o nosso olhar, nós olharíamos e dizia que é uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Às vezes olhamos para o céu e está todo nublado e nem sempre significa chuva. Imagine uma pequena nuvem significar. E quando o servo disse para Elias, Elias falou assim: olha, avisa a Acabe para aparelhar os carros deles e descer, para que a chuva não pegue ele ainda no caminho. O olhar de Elias é muito interessante porque para aquele servo era apenas uma nuvem do tamanho da mão de um homem, mas para Elias era um grande sinal de chuva, de que Deus estaria enviando chuva e abençoando a terra de Samaria. E eu quero chamar a tua atenção para as duas formas de olhar. Você precisa, nesse momento em que nós estamos passando por adversidade, em que o mundo está passando por uma situação difícil, você precisa saber qual o foco do teu olhar, de que forma você está olhando. Porque quantas vezes eu acordo e às vezes eu presto atenção em algumas estatísticas, em alguns jornais ou informações pela internet e o meu coração vai para se entristecer e eu paro assim e a palavra do Senhor vem ao meu coração. Eu preciso fazer a diferença nos tempos em que nós estamos vivendo. Porque se nós formos viver como todo mundo vive, nós não estamos fazendo a diferença. Se nós formos olhar da mesma forma em que todos estão olhando, nós não estamos fazendo a diferença. E o que eu medito na Bíblia é que realmente as pessoas que Deus ele escolheu para fazer a diferença foram aquelas que escolheram olhar diferente. Enquanto muitos viam fome, enquanto muitos viam seca na terra de Samaria, Elias estava vendo a bênção de Deus vindo sobre a terra de Samaria, a provisão de Deus vindo sobre a terra de Samaria. E hoje, quando eu vejo essas estatísticas, o meu coração tem uma esperança muito grande. Algo assim fala profundamente dentro do meu coração de que algo vai melhorar, que de uma hora para outra vai acontecer algo que muitos vão ficar surpresos, muitos vão ficar perplexos, como aconteceu uma cura sobre a nossa nação. Deus vai estender a sua mão e a glória do Senhor vai ser sobre a nossa nação e algo maravilhoso vai acontecer. Porque eu tenho essa confiança em Deus, porque a palavra do Senhor é assim. A palavra do Senhor, ela contradiz a realidade. Às vezes as circunstâncias estão grandes, mas a palavra do Senhor chega exatamente e acontece quando todos desistem, quando todos acham que não há possibilidade. Eu falo isso sempre porque eu sou um ser improvável. Eu sou um ser em que para os homens já não tinha mais esperança. Se eu fosse depender de um diagnóstico do homem, eu não tinha mais esperança, eu não tinha mais expectativa. Mas todos os dias Deus renova a minha esperança, todos os dias Deus me coloca de pé, todos os dias Deus traz alimento para a minha casa, todos os dias Deus me dá um motivo para sorrir, ou muitos motivos para sorrir. E eu começo a olhar isso durante o dia. Quando eu deito, eu digo: Senhor, muito obrigado. A minha gratidão é intensa. Quando eu estou caminhando, quando eu estou fazendo alguma atividade, eu estou constantemente agradecendo ao Senhor, porque mesmo em meio à dificuldade, mesmo em meio à pandemia, mesmo em meio à circunstância, nós podemos diferenciar o nosso olhar e encontrar situações, encontrar motivos para que nós possamos sorrir, para que nós possamos agradecer.
porque as misericórdias do Senhor são grandes para as nossas vidas. Nós precisamos focar o nosso olhar de uma forma diferente. Nós precisamos olhar os detalhes que Deus tem colocado ao nosso lado todos os dias. Não que nós não nos sentimos pela dor do nosso Hoje eu já chorei pela dor do meu próximo. Hoje eu já orei, já clamei, já implorei ao Senhor pela dor do meu próximo. Porque a dor do meu próximo é a minha dor. Se eu não sentir a dor do próximo, então eu não estou vivendo de acordo com a vontade de Deus. Porque a dor do próximo tem que ser também a minha dor. Assim como a alegria do próximo precisa ser também a minha alegria, tem que ser a minha alegria. O que eu quero te dizer hoje é que você possa ter um olhar diferente, possa ter um olhar de esperança, porque a palavra do Senhor diz assim: coloca tua boca no pó, talvez ainda haja esperança. E a esperança chega e renova as nossas vidas. A esperança nos dá força, nos dá ânimo para reiniciar o dia seguinte, para recomeçar todos os dias. E vivemos de fé em fé, de esperança em esperança. E o Senhor nunca nos deixou, o Senhor nunca nos abandonou. Então, assim como o servo do Senhor Elias, o profeta Elias, eu quero te convidar a ter um olhar diferenciado.